Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faz uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, então vamos iniciar essa quarta aula do curso de Fundações. Antes de mais nada, agradecendo a boa vontade do aluno Itamar, que está gravando isso de forma não profissional, mas que está ficando muito bom, haja visto o grande número de acessos que essas aulas estão tendo. Eu estou até recomendando para os professores fazer a mesma coisa, isso é muito bom. E essas aulas já estão no YouTube. Eu só vou dar uma verificada para ver se tem que fazer alguma correçãozinha, mas a intenção é não precisa ter uma aula
toda editada, profissional. Talvez esse contato mais tete a tete é que valorizou esse trabalho. Me surpreendeu e muito ao interesse que eu tenho recebido. Muito bem. O que nós vimos até aqui? Que um bom projeto e uma boa execução de fundações tem que atender 3 coisas. Quais são e qual é seu nome? Fala aí. Eduardo. Eduardo. É a primeira aula que eu venho. Ah, é a primeira aula que você vem. O rapaz aqui. Um bom projeto e uma boa execução. E aí, pessoal, me pegou desprevenido. Qual é seu nome? Ivan. Ivan. Muito bem, Ivan. Você como um projetista de fundações, o que você vai querer ter ou como cliente? Não há, O que eu vou pedir para o Ivan fazer um projeto de fundações? que ele não terá recalques excessivos, vai ser um projeto econômico e O pior do que recalque. ruptura brusca, né? Doutor. Por que você falou em recalques excessivos? Significa dizer que eu posso ter recalque? Pode, toda estrutura admite um certo recalque, né? Muito bem, Ivan. Você lembra que valores é esse? Em geral, a grosso modo, que ninguém use isso como uma base absoluta. Mas você lembra? É, o recalque distorcional, ele não pode ultrapassar 1 a 800, né? 1 para 800, 1 para 800. é aceitável. Isso. Quanto menor o denominador, pior. 1 para 300, 1 para 500. O ideal, 1 para 500. 1 para 300 precisa tomar cuidado. E as obras desabam mais ou menos com quanto? Você tem ideia? 1 para 100, 1 né? para 100, 1 para 150. Isso. Uma obra isostática, pré-moldada, ela tolera muito recalque, mas ela fica toda torta. Uma obra muito rígida tem a vantagem de distribuir os recalques, mas é crítica. Se ela não afundar por igual, mesmo que inclinada linearmente, ela vai desabar. Nessa faixa, como quase todos os prédios do mundo inteiro. Não quer dizer que não tenha exceções, tem sim. Então, nós começamos a ver os fenômenos do recalque. Alguém se lembra dos 4 recalques? Quais são os 3 mais importantes, ou o mais importante? Olhando, muito bem, o distorcional olhando para a estrutura, é uma consequência do recalque. Olhando para o solo, alguém? Adensamento. Qual dos dois é pior? Colapso, recalque por colapso. É. Por que ele é o pior? É, porque ele é brusco e catastrófico, né? Desmonta bastante. Aliás, num desses e-mails, estou recebendo, não tem tempo de olhar, mas estou recebendo muitas críticas muito favoráveis. Mais uma perguntou: puxa, professor, eu queria ser seu aluno, e dizem que nas escolas federais, que foi filmado na UNB, não tem bons professores. Mas eu estou achando essa turma muito fraca. Se eu pergunto, ninguém sabe responder nada. Então, pessoal, trate de, primeiro, mostrar que uma escola particular, como é a Faculdade de Esplan, é boa e que tem bons alunos. Também preciso fazer um depoimento pessoal que prefiro dar aula aqui do que na UNB. A meninada ainda não sabe bem o que é, não sabe fazer um projeto, não sabe escrever direito. Conhece muita teoria, são devoradores de fórmulas. Mas aqui eu tenho um pessoal mais experiente, isso é muito bom. Não só mais experiente, interessado, porque muita gente, se já não fez, vai fazer uma fundação. Muita gente, se não teve problema, poderá no futuro ter um problema brando. Então, o que nós estamos mostrando aqui é a experiência profissional pura, sustentada por uma base teórica. Eu já nasci engenheiro, já com pós-graduação, desde o meu primeiro dia de profissão. Então, eu uso a teoria para aquilo que eu faço na vida real. Já fui responsável por mais de 12 mil serviços, desde sondagem até fundações complexas. Então, eu procuro toda a teoria que eu sei resultar numa obra bem feita. Muito bem, até aqui nós vimos
nas primeiras aulas, que eu recomendo ver, que olhando para o solo, nós temos 4 tipos de recalque. Recapitulando. Recalque imediato. Então, construir um prédio aqui em cima. Parece que não é só eu que estou ruim de gripe, não. O meu cameraman também. Vou me desculpar se depois vendo o YouTube, que já estão as 3 aulas lá no YouTube, se não der para entender, a culpa é todo dele. Mas é que eu fui beijar minha netinha, que tem 5 anos, estava muito gripada. E criança tem um sistema de anticorpos muito mais eficiente do que o nós aqui, seminovos. Então, vírus para ela que é morto de primeira, para a gente aqui dá um trabalho, apesar de que eu sou vacinado. Certamente vem uma gripe branda. Para aqueles que têm uma certa idade, como eu, recomendo vacinar, é muito bom. Pneumonia, gripe, hepatite. Hepatite é para todo mundo, não esqueçam disso não. Vacine contra a hepatite, ela é muito violenta, a hepatite B. Tá? Muito bem, então nós temos 3 tipos de recalque. Imediato, que acontece entre 3 e 10 dias. Quem sabe quais são as 3 causas principais do recalque imediato? Saída de gases ou ar. Por que a saída de gases ou ar é um recalque do grupo imediato? Por que sai rapidamente o ar? O ar não tem viscosidade, então ele caminha pelos poros, mesmo que de solos finos, ele caminha pelos poros rapidamente. Em geral, de 3 a 7 dias. E a outra fração? Essa é imprevisível e pode levar a obra à ruína rapidinho. Deixou sujeira na fundação, ela vai comprimir rapidamente. Tá? Isso derruba muitas obras. Por isso, a execução é muito importante no projeto de fundação. Se os senhores forem fiscais, fiscaliza bem as suas obras. Então, lembre-se do seguinte, de alguns anos para cá, nas fundações executadas com máquina, tipo hélice contínua, Strauss, raiz e estaca escavada com caminhão, fica sujeira na ponta. Portanto, mesmo em terreno, estando a ponta implantada em terreno bom, para efeito de engenharia, o que é terreno bom para nós? SPT acima de 20, 30 ou 40. Tá? Mesmo estando aí, eles recomendam, olha, só considera resistência de ponta menor ou igual a 20% da resistência total. Nós vamos falar isso no capítulo de estacas. Uma fundação profunda transfere carga por atrito. Estou segurando esse giz só por atrito. Uma pergunta que talvez seja prematura, mas quem sabe alguém me responde. Quando eu coloco uma carga maior do que ele pode suportar, que o atrito, olha, o atrito aqui é gerado só pelo contato da pele do meu dedo com o silt, que é o grãozinho do giz. Se ela entrar em ruptura, ela não é lenta assim, ela deforma rapidinho. Que fenômeno é esse? Fenômeno de ruptura ou recalque? Ruptura ou recalque? Ruptura. Recalque é lento. Está deslizando aí. Muito bem. Depois nós vamos falar nisso. Eu já sabia que era prematura. Mas quando eu trato de ruptura em solos, a equação de quem é que eu vou usar? Ruptura? Também. Mas tem uma mais primária ainda. Talude e tal. Coulomb. Ruptura por cisalhamento, né?
não era a hora, mas tudo bem. Nas fundações profundas, eu transfiro carga. Estou segurando 5 gramas aqui, olha, só por atrito lateral. Coesão não existe, né? Está aqui o meu dedão. Aqui vai romper nessa direção, porque a estaca vai afundar no chão. Vai romper nessa direção. Quando a tensão é paralela à superfície de altura, que ela vai trincar aqui, como é que chama essa tensão? Alguém do fundo, por gentileza? Tensão de cisalhante. Quem é que me permite calcular a tensão cisalhante com maior precisão? Alguém já disse o nome do cientista. Coulomb. Terzagh também mais tarde. Coesão mais tensão normal mais tangente do ângulo de atrito. Na realidade, com o tempo entra aqui o Terzagh e diz, olha, a tensão de ruptura quando o solo é saturado ou debaixo d'água, vale a coesão, mais tensão normal, menos a pressão da água. Se eu tivesse água aqui, ele poderia afastar minha mão, diminui essa tensão, olha. Perco essa pressão, parte dela. Tangente de φ. Mais tarde, lá por 1950, o conceito de coesão ficou desdobrado em coesão efetiva, mais coesão devido à cimentação ou estrutura, mais sucção, que eu mostrei na aula passada, aquele efeito do vidrinho, é muito forte. Curiosidade, quanto vale a coesão aqui entre o meu dedo e o giz? 0. Então, se eu quisesse calcular, será que essa estaca vai descer? Vai escorregar? 0. Posso fazer experiências e calcular um ângulo de atrito entre pele e giz, que só por curiosidade deve estar em torno de 20 graus. E essa tensão normal? Não era o assunto da aula de hoje, mas tudo bem. Essa tensão normal, aonde é que ela está aí? Tensão normal. Nós temos a cisalhante. Onde é que está a normal? Perpendicular à tensão cisalhante. Sempre vem a dupla. Cisalhamento acompanhado de uma tensão perpendicular, chamada tensão normal. Quando a situação é cisalhamento puro, não tem tensão normal, mas é muito raro. Eu estou segurando o microfone, que agora tem 450 gramas. Atrito entre pele e aço polido deve ser uns 15 graus, não mais do que isso. E essa pressão normal? Quem comanda é o meu cérebro. Eu tenho sensores. Se eu notar que esse microfone vai escorregar, o cérebro automaticamente aumenta a tensão normal, porque não tem coesão e o atrito não muda. Então, só posso mexer na tensão normal. O que significa dizer que um solo compacto, um SPT alto, ele tem uma pressão normal efetiva. Se eu cravar uma estaca, ele reage muito pesado, né? Então, ele é capaz de aumentar o atrito, a tensão cisalhante, ou o atrito, né, por causa dessa condição. Um solo fofo... Tem. Tem argila. Quando a argila é mole, SPT abaixo de 10, 5, saturada debaixo d'água, ela não tem atrito, é praticamente 0. Agora, as argilas outras do Brasil, principalmente essa vermelha laterítica, tem um atrito alto, tem coesão e atrito. Tem os dois parâmetros que ajudam na existência. Muito bem, então nós vimos isso daqui. Uma terceira parcela é elástica,
que é a lei de Hooke, depois por adensamento, não é? Perda d'água. Você assistiu às outras aulas? Quando é que você vai ficar preocupado no seu projeto em calcular o recalque por adensamento? Eu te dou a planta de cargas e a sondagem. Você fala, puxa, que azar, vou ter que calcular o recalque. Quando? Por que eu falei que azar? Olhei a sondagem e falei, puxa, que azar. Tem que ter água, senão eu não perco água para o adensamento. Mas não é a única condição. Em todo o solo debaixo d'água tem recalque por adensamento alto? Alguém pode ajudar ele, apesar de que é a primeira aula dele? Qual é a condição para isso ser um problema? Além da água? Solo mole adensável, SPT abaixo de 10. Terreno duro, pode dormir tranquilo. Entendeu? SPT, por isso, SPT 20, 30, vai dar um terreno duro que não vai recalcar mesmo debaixo d'água. Muito bem, depois tem um recalque secundário que não é tão importante, difícil de calcular ainda, mas tem um terror no Brasil e nos países tropicais, chama-se recalque por colapso. Molhou esse solo, saturou ele, afunda bem rápido no tempo. Isso aqui pode levar, em geral, 8 anos quando o erro é brando, errou mal na sondagem, colocou a fundação no terreno fraco, 10 anos. Quando o erro é muito pesado, 3 anos. Quando é crasso, antes de terminar a obra, ela já está rachando. E temos esse por colapso, que é rápido, às vezes brusco e catastrófico. Principalmente se você compactar mal o aterro da sua obra, solos porosos, lateríticos, tropicais, precisa de compactar o aterro da obra. Senão, com o tempo ele abate. Nas primeiras chuvas ele abate e vai quebrar a rede de dutos. Ora, essa rede de dutos, além de rachar, vai descolar o tubo daqui e vai continuar jogando água, que era a causa principal do problema da quebra da resistência do solo. Molhei um solo, eu perco sucção, como eu mostrei aqui com os vidrinhos, né? Perco sucção. E águas servidas de sabão, fezes, etc., ela tem um pH menos ácido. Ela gera uma perda na tensão superficial e ela vai acelerar o processo do recalque. Então, o processo é evolutivo. Aterro mal compactado. Mal compactado significa dizer compactar em camadas de 30 centímetros. Aquela história de passar pá mecânica só não funciona bem. Bascula o caminhão, dá um monte dessa altura, só fica uma casca compactada. Tem que compactar de 30 em 30. Quando a obra é séria, sapinho. Alugue um sapinho, molhe e compacta. Então, nas primeiras chuvas, começa que já estava ruim, porque já molhou, perdi parte da resistência, perdi grande parte da coesão por colapso. Aí piora, porque ela quebra a rede de dutos, começa a jogar água servida, geralmente com pH maior do que 7, e que dissolve o solo. Ele entra em ruptura rapidamente. Isso porque, se é um recalque por adensamento, por exemplo, eu tenho 2 pilares, pilar 1 e pilar 2. 5 anos depois, eu tenho um recalque diferencial desse tamanho, olha. Eu analiso os vãos e a rigidez da estrutura, eu falo, não, esse recalque diferencial, apesar de ser grande, o distorcional, que é o diferencial dividido pelo vão, ainda é tolerável. Eu faço uma outra projeção, ele vai chegar nesse tamanho aqui crítico. Eu falei, eu tenho 3 anos para reforçar a obra. Provavelmente ela cai aqui.
Porque esse diferencial entre dois pilares gera um distorcional, se eu tiver o vão. E nós sabemos que 1 para 200, 1 para 100, 1 para 150 é faixa vermelha. Só que quando dá o azar do recalque por colapso, isso é muito grande e rápido. Então, aqueles 3 anos que você tinha para escorar e reforçar a obra, às vezes não dá nem tempo de escorar a obra. Pode matar o funcionário, como tem acontecido, reforçando a obra. Então, precisa tomar cuidado. Então, hoje, nós estamos vendo a questão da ruptura. Falamos em recalque olhando para o solo, está bem detalhado nas aulas passadas. Falamos no recalque olhando para a estrutura. Lembram? Que o mais importante era o recalque chamado distorcional. Aquela cultura do que o recalque diferencial é ruim, é sim, só que o distorcional é muito pior. Recalque RO 1, recalque RO 2. O recalque distorcional, ele é bom porque ele reflete a rigidez do solo, a rigidez relativa do solo. Uma estrutura flexível é muito mais tolerável. A mesma estrutura menos flexível, ela não tolera o mesmo recalque. Então, às vezes é comum eu, numa obra, e vocês irão também, perguntam, doutor, essa obra vai cair? Eu falo, não sei, deixa eu ver o tamanho do vão e a rigidez da estrutura. Tem um recalque diferencial grande, mas se ela for flexível, ela suporta bem. Aliás, vou mostrar aqui, eu não esqueci de trazer a varinha, porque eu estou recapitulando. É simples de ver, está aqui, olha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centímetros. Veja bem, eu tenho uma viguinha de madeira elástica, bem mais elástica do que o concreto, 70 centímetros. Eu coloco a obra, ela começa lá, recalque imediato e tal. 10 anos depois, eu chego na obra, ela está assim. 3 centímetros e aqui 12. Dá um diferencial de 9 centímetros. Puxa, essa madeira aqui é dura. Dá um diferencial de 9 centímetros, está vendo aí? Momento fletor grande daqui para cá, principalmente no engastamento. A possibilidade de quebrar seria por aqui. Muito bem. Ela suportou 9 centímetros de recalque diferencial, 3 e 12, e não quebrou, só ficou torta. Se eu diminuir o vão L, que é a mesma coisa de aumentar a rigidez, vamos lá, 3, não, vai quebrar. Aí ela já cairia. Se eu diminuísse, a mesma viga não suporta mais esse mesmo recalque diferencial, nem 2 centímetros, que ela quebra. E eu não gostaria de quebrar minha varinha aqui hoje ainda. Se bem que ela já deu uns estalos aqui. Então, uma fundação, um prédio flexível é muito mais tolerante do que um prédio rígido, ou seja, curto. Se eu enrijecer mais assim, ela não tolera nem a metade disso, está vendo? Olha, se eu forçar, ela quebra. Muito bem. Voltando à bibliografia, o problema todo é que o pessoal de fundações não tem tempo de escrever. E fundações não pode ser só teórico. Existem já 4 ou 5 bons livros de fundações no Brasil. Tínhamos que ter 40. Tem esse livro, que foi o primeiro livro de sondagem do Brasil, que eu recomendo muito a leitura da parte do SPT e da sondagem rotativa. Aqui tem todas, dilatômetro, pressiômetro, geofísica, etc. É só entrar no e-mail ali que vocês poderão conseguir. E tem um de fundações também, que ainda tem muita coisa a fazer, porque é muito extenso. E, como eu disse, quem faz fundações não tem tempo de escrever. Mas ele está esgotado. Esse mês ainda temos uma nova edição. Se alguém precisar, é só escrever ou mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail. A gente vê a disponibilidade, tá bom?
Também não é obrigado a ter esses livros para seguir o curso, não. Eu procuro mostrar tudo nas notas de aula para evitar isso. E para finalizar essa parte de ruptura, nós iniciamos também uma pequena conversa sobre o que vocês já sabem, que é a estabilidade de taludes e de cortinas de contenções. Aqui na nossa região, morrem 3 pessoas por ano soterrada em escavação de valetas mal escorada, ou na chuva, ou vazamento de torneira aqui em cima, ou sobrecarga. E de contenções ou de talude natural. Como os nossos governos são corruptos e coniventes, eles vendem ou doam áreas que deviam ser áreas verdes, área de descompressão urbana, para grandes especuladores para fazer caixa de campanha. Isso é fácil de falar assim, mas a cidade tem que crescer. E a construção civil é que alimenta a cidade. O que não se pode fazer é destruir o que foi projetado, tem que se fazer uma nova cidade. É a única saída. Lotou, senão a gente vai virar São Paulo. E quem acha que o tráfego, falta de estacionamento é a pior coisa, é ruim demais. É igual o recalque diferencial. É muito ruim. Só que o pior vem a violência. Todo o dinheiro que está sendo carreado para a polícia e segurança devia estar na educação, etc., que nós teríamos menos violência. Senão fica inviável como as cidades violentadas, né? E isso está provocando uma série de problemas. Além da violência e do engarrafamento e a falta de estacionamento. São subsolos. Não é? Então, você é obrigado a escavar ou colocar uma cortina de contenções, estacas justapostas, ou estaca secante, ou perfil metálico com placa, tem vários processos, ou muro de gravidade. Tem que se fazer uma contenção aqui. Eu sei que vocês já estudaram, mas é natural que em cima das minhas obras enterradas surjam uma força horizontal chamada empuxo. Vocês já viram isso, mas vale a pena revisar. Por quê? Porque nós estamos estudando um fenômeno de cisalhamento. Por que que isso cai realmente e soterra essas pessoas? Porque cada grãozinho desse daqui está sofrendo a influência do peso, portanto, dá uma tensão cisalhante nessa direção. Mas existe a tensão cisalhante conforme a equação de Coulomb, uma que resiste. Então, nós temos a tensão atuante, fácil de calcular. Peso da terra, peso do prédio. Se alguém cometer a bobagem de empilhar a terra aqui, porque escavou e pôs aqui temporariamente, vai aumentar significativamente esse peso, vai aumentar significativamente a tensão atuante. Isso pode desabar. Então, nós estamos estudando o fenômeno da ruptura. E aqui eu uso toda a teoria de Coulomb. Quando vocês viram lá atrás, existem 3 tipos de empuxo. Lembram-se? Empuxo é uma força normalmente horizontal, ela é um pouco inclinada às vezes, que empurra a minha estrutura. Escavei o solo, encostei a minha estrutura no solo, o solo vai tender a empurrar a estrutura e quebrar. Se ela for mal dimensionada, ela quebra. Se for uma estaca escavada, ele vai gerar um empuxo aqui, olha. Se for uma cravada, ela gera um empuxo maior. Existem 3 tipos de empuxo. Alguém se lembra? Empuxo, isso, ativo, passivo e no repouso. Ninguém se lembra dele. Muito bem.
Então, quando você tem uma estrutura, segura o celular que eu vou te empurrar. Então, eu sou um solo, ele é estrutura. Coloquei você numa estrutura, o solo vai fazer isso. Pode ser ativo, fraco, no repouso, sem ninguém mexer, e passivo, quando você tenta me empurrar. Então, existem 3 tipos de empuxo. A maioria das obras é o empuxo ativo. O nome é ruim. Ativo é o menor deles. O menorzinho é ativo. O do meio é no repouso. E o maior deles, que é talvez 10 vezes maior do que o primeiro, é o passivo. Então, eu tenho 2 situações. Uma antes de romper, antes de desabar. Nós já dissemos aqui nas aulas passadas o que tem que eu estar olhando sempre nos taludes. É uma trinca aqui. Alguém se lembra qual é a distância média da crista lá? 1/3 ao meio. Isso não tem uma base científica rigorosa. Isso é exame de 29 ou 30 taludes que eu examinei pessoalmente, e mais um bocado que vem na literatura. Então, aqui vão ter trincas, mas inofensivas. Se ela tiver, por exemplo, 10 metros, que são 3 subsolos, ela pode estar aqui a meio a 5 metros a 3,30. Daqui para cá, toma muito cuidado. Lembram-se da observação profissional? Enche de pasto de cimento, porque essa água vai tirar a única coisa que eu tenho aqui, que é a coesão. Então, imagine só. Aqui eu tenho 3 bilhões de partículas do solo atrás dessa cortina ou apertando uma estaca. A tensão vertical é fácil de calcular em cada ponto. Eu queria que alguém me lembrasse como é que eu calculo a tensão vertical nesse ponto aqui, olha. Gama H, fácil. O gama, quando eu não faço ensaios, no capítulo 4 desse livro, no capítulo 2, do de sondagens, tem correlações que eu chamo de milionárias, inclusive a correlação do peso específico com SPT. Quando a gente não tem, tome 1,5, 1,6 toneladas por metro cúbico, ou 15 quilonewtons por metro cúbico, que é um valor bom. Então, se eu estou a 5 metros de altura, eu teria uma tensão vertical apertando todos esses grãozinhos igual. 5 vezes 1,6. 8 toneladas por metro quadrado. Vertical. Muito bem. Todo o material nosso tem um chamado efeito de Poisson. Ela esborracha um pouquinho. No que ela esborracha, ela gera uma tensão horizontal. Então, é como se fosse 2 bolas encostadas uma na outra, de borracha. Eu aperto essa aqui, ela faz isso, olha. E isso gera uma tensão horizontal aqui, olha. E essa tensão horizontal, que é chamada de empuxo, quando é força, né? Aqui é a tensão horizontal multiplicado pela área da empuxo. E existe esse tal de coeficiente de empuxo, que me permite calcular, isso vocês já viram, eu estou recordando, permite calcular a tensão horizontal, chama coeficiente de empuxo. Porque a vertical é fácil de calcular, a horizontal não. Se por acaso, antes da obra, eu não mexer no solo, um empurra o outro empurra um com uma tensão horizontal
que é igual o coeficiente de empuxo no repouso vezes a vertical, que é γH. Se por acaso eu, com a pá mecânica à mão, tirar essa daqui ou frouxar ela, basta que a cortina anda um pouquinho, ela diminui esse empuxo. Aqui, então, passa a ser o empuxo que tinha, e aqui diminui para o empuxo chamado ativo. Então, a tensão horizontal, quando afrouxa o solo, gera-se um empuxo menor ativo. Isso aqui vale aproximadamente 0,5 a 0,8. Esse é próximo de 1,0. Se agora com o macaco hidráulico eu ponho estroncas ou uma pá, um trator Caterpillar empurrando ela de cima para baixo, ele vai sofrer um empuxo chamado passivo muito grande. Todo o solo vai querer reagir contra ele. Então, esse empuxo aqui fica enorme. Geralmente, 8, por aí. Então, nas nossas obras, como elas frouxam sempre, está na faixa de 0,4 a 0,8. Quando eu não mexo 1, só para saber lá como estaria antes, e se eu empurro a cortina, vai ser 1. Eu queria perguntar a alguém, por que se eu frouxar, como toda obra movimenta, lembra, é permitido até 0,4% da altura, 0,2, 0,3%. Por que quando eu frouxo, o solo me pressiona menos? Se eu frouxar muito, ele cai. Aí é ruptura, aí desliza, é outro fenômeno. Alguém, por que nas minhas obras, quando a cortina dá uma andadinha, frouxa ou diminui o empuxo? Alívio de pressão. Por que alivia essa pressão? Chega aqui você. Qual é seu nome? Vem cá. Vamos supor que se você fosse uma estrutura e eu sou uma argila. Encosta aqui. Estou encostado em você. Pode aumentar um pouquinho a pressão. Não, calma, não exagera não. Meio quilo dá mais, meio quilo por centímetro quadrado. Está sentindo aí? Ninguém mexeu. Que empuxo seria esse? Sem mexer em nada. Como é que ele chama? Repouso. Meio quilo por centímetro quadrado. Mas, volta. Você também está gripado? Porque você está mal. Vamos lá de novo. Eu também estou mal. Estou aqui na base de medicação para poder dar aula. Meio quilo, só tem 0,2 aí. Meio quilo por centímetro quadrado. Interessante. Agora, essa cortina, vamos supor que fosse eu e você a argila, ela movimenta, isso é normal, as contenções movimentarem. De novo, meio quilo. Aí. Agora eu começo a sair movimentando, você entendeu? O que aconteceu? Aumentou e diminuiu? Diminuiu. Muito. Chama-se empuxo ativo. Volta aí de novo. Sem tossir, é claro, porque senão você me mata. Então vamos lá. Meio quilo por centímetro quadrado. Agora eu uso macaco hidráulico para fazer escorar a contenção ou tirante. Está diminuindo ou aumentando? Empuxo passivo. Às vezes 10 vezes maior do que o ativo. Então, só tem uma regra para isso. Frouxou o solo, o empuxo é o menor. O nome é errado, é ativo. Empurrou o solo, ele reage com empuxo passivo. Alguém pode me dizer por que a hora que eu frouxei diminui o empuxo sobre mim? Isso é até bom. Você faz uma cortina com grampo, com tirante, ela começa a andar. Melhora para ela, porque o empuxo diminui. Se ela andar muito, desaba. Aí não é só empuxo, vem toda a massa de solo. Rompe essa tensão cisalhante aqui, olha. A atuante fica maior do que a cisalhante, a resistente, desce tudo. Por quê?
Vamos raciocinar. Por que diminuiu quando eu afrouxei o solo? Tubulões escavado, eu afrouxo o solo. Qual é o empuxo no fuste? Ativo, passivo ou no repouso? Ativo. Estacas pré-moldadas ou franque, cravada? Passivo. Qual seria o melhor para a estaca? A escavada, que o solo sai, ou a cravada? Por quê? Escravada? Não. Cravada. Porque o empuxo é maior, dá uma tensão horizontal. Esqueci a fórmula, está aqui, né? Vamos botar a fórmula na forma mais simples. Tensão resistente é igual a coesão mais tensão normal vezes tangente de φ. Está aqui a tensão normal, que é horizontal. Quando eu cravo uma estaca, ela comprime o solo devolve com uma reação enorme. Daí uma observação profissional, cheguei a falar, que em bloco e cinta, baldrame, sempre que possível, não faça forma, porque qualquer erro de locação, 68% das obras que eu conferi tinha erro de locação, não era obra de um engenheiro, não. Na sede do DENIT, que é uma excelente construtora, a Alcindo Vieira Convap, tinha tubulões de 800 toneladas, não, 5.000 toneladas. Tinha 11 engenheiros de campo. Fomos checar, tinha erro de locação, isso é comum, então toma cuidado. Erro de locação dá um momento ou um esforço horizontal, sem falar em vento, cortina. Então, se o seu bloco, a cinta, estiver encaixado no solo, concretado contra barranco, que é muito mais econômico e muito melhor tecnicamente, ele vai reagir, endurece aí, empuxo passivo. Ora, se ele for frouxão, eu não vou ter essa contribuição. Portanto, o dia que você for fazer, e for possível escavar sem desmoronar, escava, compacta fundo, chapisca e concreta dentro. Aí você explica para o seu cliente, olha, fazendo assim, qualquer erro, vento, etc., qualquer empuxo que vem, eu vou reagir com empuxo passivo. Senão a estrutura perde aquela ajuda. Entendeu? Muito bem. Então, nós temos 3 tipos de empuxo. O último lá no fundo, você, qual é o seu nome? Quando é que acontece o empuxo ativo? Ele é o maior ou o menor deles? Menor. E quando é que vai acontecer isso na minha obra? Escavou, meti uma pasada no solo, eu frouxo ele, já estou sofrendo um empuxo ativo, graças a Deus o menor. Entendeu? Então eu sou uma cortina, o solo está me empurrando, eu vou saindo um pouquinho. Nisso, eu diminuo o empuxo sobre, às vezes até não caio mais, porque de 50 toneladas passa para 20, coeficiente 0,5, vamos supor. Entendeu? Agora, a mesma pergunta que não quer calar. Por que diminui? O que teve nesse rapaz? Qual é o seu nome? Um excelente agila você. Muito bom. Boa coesão, etc. O que ele teve? Não. Não, mas por que diminuiu? A pergunta é essa. Por que diminuiu? Por que ele não caiu? Por que ele não rompeu? Dependendo da deformação, ele ia cair em cima de mim, aí ficava ruim. Por quê? Porque ele tem resistência própria. Eu usei a resistência dele. Entendeu? Você tem o seu sistema de equilíbrio, etc., que você não veio com tudo em cima de mim. Então, por que o empuxo ativo é menor? Porque eu uso a resistência do solo, principalmente se eu tiver aqui, olha, 30 bilhões de partículas, eu tenho coesão, como se fosse uma molinha, segura. Se eu tivesse mais 2 alunos segurando ele não cairia em cima de mim. Então, eu uso a resistência do solo a meu favor. Entenderam? Então, vamos lá. 3 perguntas. Qual é o maior deles? Passivo. Por que ele é o maior?
porque eu comprimo o solo e ele reage com essa força enorme. Eu tenho atrito para vencer, etc. E o ativo é o menor. Por quê? Afrouxei o solo, eu uso a resistência dele para me ajudar. Tem a ver com a compactação. Agora eu te pergunto, um solo compactado, ele exerce maior ou menor empuxo nas cortinas e contenções? Vou repetir. Vem para cá. Ele é bom porque... Ah, deixa eu pegar a moça que não assistiu. Vem cá. Você não entendeu nada que você chegou agora, né? Encosta aqui. Eu não sei por que tanta risada. Você... Tá bom. Você é uma argila e eu sou uma estaca de contenção. Até ali, você viu que aqui tem um empuxo? Mais um pouquinho, mais meio quilo por centímetro quadrado. Tá, meio quilo. Tá bom. Tá vendo? Esse empuxo aqui, ele me respondeu muito bem. Que empuxo é esse? Ativo, passivo ou repouso? Não. Não. Não mexi. Nós não sabemos... Qual é? Repouso. Repouso. Meio quilo. Uai, eu estou no mesmo lugar. Mas, espera aí, você... Tá bom, vamos lá. Agora, eu vou começar a escavar e fazer uma escavação de subsolo. Você está sentindo aí meio quilo, né? Eu estou afastando de você. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Não a força, mas... Ah, o deslocamento. Tá, então vamos lá de novo. Meio quilo. Não, meio quilo. Aí. Tá, vamos lá então. A cortina começou a andar. Lembra da aula passada que você pode ter até 0,2%, 0,3%, 0,4%? O que é bom, porque no momento em que a cortina anda, eu frouxou, tá vendo? Eu não preciso mais cair. Agora, a grande pergunta. Por que você não caiu? Porque você estava por causa da resistência. Própria sua. Você tem... Se fosse uma argila, era coesão. Tá. Então, por que o empuxo ativo é menor? Porque eu uso a resistência do solo. Muito obrigado. Então, é assim que a gente vai dimensionar as nossas estacas. Quando ela é cravada, a tensão normal é alta. Pode botar várias toneladas. Se eu escavar, tenho uma série de vantagens, mas a tensão normal é menor e a cisalhante diminui. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? 3 perguntas de provão sobre empuxos, tá bom? Muito bem, então nós já fizemos a revisão básica. São 2 fenômenos, um de deformação, que é recalque, etc., e outro de ruptura, que vai acontecer nas fundações. Agora passamos para outro novo capítulo. Tipos ou famílias principais de fundações. Depois desse tema, o primeiro provão. Eu acho que pode ser considerado como capítulo 3. Até hoje, no 3º milênio, nós usamos alguns tipos de fundações para resolver todos os problemas de viaduto, túnel, ponte, prédios. E nós classificamos as fundações em algumas grandes famílias. Por exemplo,
as fundações superficiais, também chamadas de rasas ou diretas, são sinônimos. Existem algumas condicionantes para que ela seja chamada de fundação superficial. Lembre-se, lá da primeira aula, fundação é o elemento de transição de cargas. Vem carga do 10º andar até o térreo, passa para o solo. E lembre-se que fundação não é só a infraestrutura, que é concreto, madeira ou aço. Não, é o solo mais isso. E quem dá problema é o solo. Muito bem, para ela ser chamada de fundações rasas ou superficiais, o termo é relativo, está ligado à profundidade Z da fundação. Uma fundação chamada de rasa, superficial, quando a sua profundidade Z é menor ou igual a 1,5 vezes a sua menor dimensão B, ou diâmetro. Em fundações, a menor dimensão comanda. Isso pode ser uma sapata corrida de 3 metros por 20, o que vale são os 3 metros. Ela é chamada de superficial quando alguns autores consideram 2 aqui. Quando a sua profundidade é maior ou menor do que 1,5 vezes. Vamos supor que fosse 2. Então, uma sapata de 2 metros, até 4 metros, ela é considerada direta, rasa ou superficial. Por que isso? Segunda condicionante. Então, uma pergunta. Quando é que a fundação é chamada de rasa superficial? Segunda condicionante, talvez a mais importante. É que quando ela vai romper, essa carga P aqui se transforma na carga que vai romper, porque ela se transforma numa pressão, o solo não vê força, vê pressão. Chamada de tensão admissível, sobe até chegar à tensão de ruptura do solo. O concreto raramente rompe. Ela vai entrar no chão, parece um recalque, ela afunda no chão e vai criar uma cunha de solo, como se fosse grãozinhos trabalhando, fazendo gol contra. Porque a fundação não precisa ter ponta, mas o solo fornece para ela uma ponta. Como isso não consegue ir até o Japão, isso gera esse esforço aqui nessa direção, ela trinca aqui, olha, e às vezes até levanta o solo aqui, ó. Isso acontece porque essa tensão vertical gera uma componente em todas as direções, por exemplo aqui. Então, essa componente vertical daqui gera uma componente cisalhante, porque é paralela à superfície de ruptura. Tem outras milhões, mas quem faz romper é essa. Aí nós nos socorremos do Coulomb, quando a pressão na sapata induz uma tensão cisalhante maior do que a tensão de resistência, rompe, né, trinca tudo.
não é só isso. Além de tudo, tem o peso. Quando eu empurro esse grãozinho para ele sair lá em cima, tem que empurrar 5 bilhões de grãos. Então, o peso é importante. Ou seja, quanto mais funda a fundação, mais difícil de romper, porque tem muito peso aqui, mesmo que o solo fosse mais fraco. Na engenharia de fundações, nós usamos coeficiente de segurança 2 ou 3. Se for teórico, essa daqui tem que ser 3 vezes maior. Se for prova real de carga, que a gente ensaia, basta 2 vezes. Aqui no talude que eu tinha desenhado, basta 1,5 vezes. Quando a tensão de resistência, que é o C mais sigma N tangente φ, for 1,5 vezes maior do que aquela componente do peso da terra, mais prédio, mais caminhão, etc., basta 1,5. Então, por que não fundação superficial? Segunda condicionante, não transfere carga por atrito lateral. Então, 2 condicionantes. Menor do que 1,5 vezes ou 2, a menor dimensão, a profundidade dela. Uma estaquinha feita de 30 centímetros atrado, ela tem 30 centímetros. Na realidade, para ser profunda, normalmente é 4 vezes. Então, se ela tiver 1,20 metro de profundidade, ela já não é superficial mais. Por quê? Porque a trinca do solo passa fora do fuste. Então, fundação superficial não é capaz de transferir carga por atrito lateral, só pela ponta. Se ela fosse profunda, como a gente vai ver, a sobrecarga que é tão grande para levantar essa massa de solo, que quando ela entra no chão, não é possível chegar lá, são milhares de toneladas de solo. Então, ela é forçada, vira e vem raspando ao fuste. Qual é a definição de tensão cisalhante? É aquela que é... Uau, perpendicular? Paralela à superfície de altura. Perpendicular é normal, que vem com ela, sempre, né? Então, aqui tem atrito. Está aqui, olha. Tensão cisalhante paralela à superfície de altura. Está vendo aí? Quando a fundação é superficial, a sobrecarga nesse nível é pequena, ela consegue levantar a terra toda. E a cunha de ruptura não passa pelo fuste. Entenderam mais ou menos? Estou segurando essa estaca só por atrito lateral. Mas para ter esse atrito lateral, a superfície de ruptura seria essa aqui, que é a tensão cisalhante. No momento em que o peso da régua, dividido pela área de contato, que é a tensão cisalhante atuante, está puxando para baixo, for maior do que a resistência ao cisalhamento entre a pele e a madeira, vai descer. Então, numa fundação superficial, como não tem sobrecarga, porque esse grãozinho aqui, olha, para ser empurrado, ele tem que quebrar essa resistência, que é coesão, sucção, atrito, mais a tensão normal que está aqui, e além de tudo, levantar na cacunda 5 bilhões de partículas de solo, que é pesada. Por isso, ela faz assim, e a fundação superficial, olha, até só por atrito eu posso segurar um prédio ali. Né? O ideal é ter atrito mais ponta. Aí fica uma beleza. Tá bom? Então, você de laranjado. 2 condicionantes para uma fundação ser chamada superficial. Sem ler. A profundidade menor do que 1,5 vezes a menor dimensão. Pode anotar, em geral, menor do que 3 metros também. Fundação superficial também, em geral, menor do que 3 metros. Segundo, qual é seu nome? Renan. Renan. Segunda condição. Não transfere por atrito lateral. Explicação. Por quê?
Por quê? Não passa pelo fuste, tá? No caso de fundações profundas, ela volta. Por que que a fundação superficial, a cunha não passa pelo fuste? Não, por quê? Por que que ela sai de lado? Levanta um monte de solo. Peso do solo. Fundação rasa, 100 toneladas você consegue romper ela lá fundo e sobe o solo, entendeu? Se ela fosse profunda, não tem jeito. Para romper ela, volta esfregando aqui, olha. Quando ela é superficialzinha, só para encerrar, porque eu já vou ficar afônico. É possível que todo mundo tenha tido essa experiência. Quando você caminha numa areia de praia, dependendo do grau de compacidade, ou seja, do ângulo de atrito dela, quanto mais compacta, maior o ângulo de atrito, maior coesão. Quando você pisa numa areia de praia, é possível que todo mundo tenha tido essa experiência, né? A gente vem com força toda para o calcanhar, a mancha de impressão é assim, primeiro no calcanhar, depois nos dedos. Então aqui você tem uma mancha de impressão que é quase que o seu peso dividido por essa área dividido por 2, mais uns coeficientes de participação aqui. Você, quando pressiona, depende da areia, vai acontecer isso. Surge aqui na própria areia uma cunha de areia, uma ponta. Essa ponta desce empurrando a areia de lado. Ela faz isso, olha. Não sei se notar, crica, pula areia para cá. Se fosse profundo, era impossível. Isso é uma ruptura chamada generalizada, rompe toda. Pisou ela aqui. Inclusive, quem tem pé chato, sente cócegas aqui, olha. Porque a areia pressiona a sola do pé. Entenderam? Então, é esse o mesmo fenômeno na sapata. Por que que esse montinho de areia sai? Porque é rasa. Se você tivesse com o pé enterrado meio metro, não levantava uma montanha de solo de lado, o que é impossível, é muito maior do que o seu peso. Entenderam? No geral, as sapatas são fundações rasas, né? A sapata é um dos tipos de fundação rasa. Tá bom? Quando a gente entrar no capítulo de projeto e cálculo de sapatas, aí eu falo que existe a sapata, que é flexível, o bloco de fundação, o tubulão curto, que é a melhor delas, o radier. Sapata corrida é um tipo de sapata. Tem sapata associada, aquela que pega 2 pilares numa sapata só, e etc. Lamentavelmente, eu vou ter que parar aqui. Quem não respondeu a primeira chamada pode vir aqui, porque senão eu fico afônico. Tá bom? Muito obrigado, até terça-feira.